Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer mais um vídeo da série Perguntas e Respostas, né? Para vocês que me deixam as perguntas aqui seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, vou estar respondendo algumas perguntas. Para você que quer fazer uma pergunta direto comigo, você vai acessar o meu Telegram, depois eu vou deixar o link aqui embaixo, porque todas as terças-feiras, das 17h15 às 17h30, eu respondo todas as perguntas, tá? Então, mais uma vez, para você que às vezes fica bravo que eu não respondo a pergunta ali no Facebook ou no Instagram, é porque realmente eu não tenho tempo, né? Senão eu ficaria o dia inteiro lá respondendo perguntas, não daria nem para trabalhar, não daria para fazer mais nada, né? Então não dá para a gente perder todas essas horas respondendo. Mas fico feliz pelos comentários de qualquer forma. Vocês podem comentar lá, que quanto mais vocês comentam, mais a gente divulga informação. E meu cabelo tá assim que tá batendo um vento, viu, gente? Vocês não ligam, não. Ó, não tem jeito, cabelo vai, fica voando. Então, e de vez em quando eu vou olhar para baixo aqui, porque eu tô olhando aqui as perguntas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta aqui, de vocês que me acompanham pelo Facebook. A Rose Diniz está perguntando: gostaria de saber quem já infartou, já fez ponte de safena e tem a glicose alta, tem risco de infartar novamente? É claro, um dos principais fatores de risco para a aterosclerose é o diabetes. Então, se você tem o diabetes mal controlado, você já fez uma cirurgia de ponte de safena e você mantém os níveis de glicose e hemoglobina glicada elevados, a ponte vai fechar, né? Então é importante que a partir desse momento aí, que você já fez a cirurgia, você mantenha a glicose rigorosamente bem controlada. Não só a glicose, o colesterol, a pressão, os triglicéridos, é o ácido úrico, é tudo que eu falo em todos os vídeos meus. Você tem que controlar todos os fatores de risco, mas com certeza uma glicose mal controlada é um dos principais fatores de risco aí para que essa ponte, para que essa cirurgia ela vá em vão. Então tem que controlar o quanto antes. Procure um bom endocrinologista ou até um bom cardiologista, né? Que um bom cardiologista ele tem que saber tratar de diabetes tão bem quanto o endócrino, tá? Então procure um bom cardiologista aí que ele vai resolver isso aí para você com muita tranquilidade, tá bom? A Núbia perguntando: qual cidade o doutor atende? Opa, peraí, deu uma falhinha. Qual cidade o doutor atende? Eu trabalho aqui, aqui não, né? Que eu não estou em Tuiutaba no momento, mas eu trabalho em Ituiutaba, Minas Gerais. Então, em Tuiutaba eu faço, além da avaliação clínica, da consulta clínica, eletrocardiograma, teste ergométrico, mapa de 24 horas e holter de 24 horas, avaliação de marca-passo, né? Eu tenho os aparelhos que fazem avaliação de todos os marca-passos, avaliação de ressincronizadores e desfibriladores, né? Faço implante de marca-passo também. Então, em Tuiutaba. Mas a gente atende todo o Brasil via telemedicina, né? Para quem ainda não usa telemedicina, telemedicina já é uma coisa que já tem que fazer parte de nós brasileiros, né? A telemedicina ela veio para ficar, né? A gente consegue resolver 80%, 90% dos problemas médicos através da teleorientação da telemedicina, tá? Então, eu vou deixar até o link abaixo para quem às vezes tem necessidade de ser atendido por um cardiologista e não está podendo ir nesse momento de pandemia por via presencial. Então, a gente tem mais essa opção para quem não pode vir no meu consultório. Eu posso atendê-lo aqui, ó, cara a cara, né, via telemedicina, tá? Muito eficaz, utilizado há muitos anos em países de primeiro mundo, até no Brasil também. Mas agora, a partir de março de 2020, é que foi realmente o Ministério da Saúde realmente liberou para a gente atender pacientes de todo o Brasil via telemedicina, tá bom? Então, eu estou em Tuiutaba, mas atendo todo o Brasil. Tá certo? Vamos para mais uma pergunta. Doutor, tenho arritmia. Tomo propafenona 300 miligramas, a Solange, 3 vezes ao dia. Só que o meu cardiologista não falou que tipo de arritmia eu tenho. Essa é uma pergunta extremamente importante.
Dentre as arritmias, você tem que saber que arritmia que você tem. Então o médico foi lá e falou para você, ó, você tem arritmia, tem que tratar. A primeira coisa que você vai perguntar para ele, doutor, qual é o nome da minha arritmia? É uma extrasístole ventricular? É uma extrasístole supraventricular? É uma arritmia sinusal, que é totalmente benigna? É uma fibrilação atrial, que já é uma arritmia que pode levar trombos no coração e dar até derrame cerebral, né? Que tipo de arritmia eu tenho? Por que eu estou tomando a propafenona, que é um antiarrítmico potente, né? Qual é a causa? Então, a minha arritmia é maligna ou benigna? Maligna é aquela que pode levar à morte, a benigna não, né? Quais são os sintomas que eu posso sentir decorrente dessa arritmia? Então muita gente pergunta, doutor, eu tenho arritmia, o que eu faço? Não, a primeira coisa é saber, é conhecer a tua arritmia. Será que a tua arritmia com a medicação é o suficiente para tratá-la? Será que às vezes você tem que fazer um estudo eletrofisiológico, uma ablação para resolver, né? Então existem desde das arritmias que são absolutamente benignas, em que você não precisa fazer absolutamente nada, até as arritmias que pode levar à morte, que a gente tem que implantar, por exemplo, um desfibrilador, né, que é aquele aparelhinho que ele entende que o paciente vai entrar em parada cardíaca e já dispara um choque, né? Tem pacientes que tem que usar combinações de antiarrítmicos para controlar a tua arritmia. Então cada caso é um caso, tá? Né? E existem aquelas arritmias que a gente nem remédio precisa passar, de tão benigno que é, do paciente, principalmente do paciente assintomático, tá bom? Vamos lá. Lucília, minha mãe faleceu de infarto fulminante. Tem possibilidade de acontecer comigo? Que nem eu falei, história familiar é um fator de risco importante. Então, se você teve parentes de primeiro grau que tiveram um infarto, a probabilidade de você ter também é maior, né? Mas esse não é o único fator de risco. Você fuma, você está controlando bem o seu colesterol, o seu triglicérides, você não é diabético, você está se exercitando, você está tendo um estilo de vida pouco estressante, você está dormindo bem. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? E não só a história familiar, que é importante, mas não é exclusivo. Não é porque a sua mãe teve um infarto fulminante que é certeza que você vai ter. Não. Se você tiver os seus cuidados, você acompanhar com um bom cardiologista, seguir a risca tudo que ele te falar, a probabilidade de você vir a ter um infarto é muito baixa, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta? Vamos lá. Valéria Custódio, doutor, gostaria que você fizesse um vídeo sobre o gengibre, que eu tenho pressão alta. Já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, ó. Fiz um vídeo especial falando do gengibre. Será que ele aumenta a pressão ou será que ele não aumenta? Então já fiz esse vídeo, tá? Só você procurar. Entra no meu canal do Facebook e vai vendo, ou do YouTube, melhor do YouTube que é mais organizado, e vai vendo vídeo por vídeo, né? Vai achar lá meu vídeo de gengibre, né? Falando, será que ele aumenta a pressão ou não, né? Tá? Então é só entrar lá no meu YouTube. Vamos lá. Bastante felicitações, agradecimentos. Eu que agradeço por vocês acompanharem, tá? É importante, cada vídeo meu desse, que vocês compartilhem também. Porque às vezes eu respondo para uma pessoa aqui, se você compartilhar, acaba tirando a dúvida de mais 3, 4, 5, 10 pessoas. Então eu quero pedir para vocês compartilharem os vídeos, tá bom, pessoal? Quando você compartilha, a gente ajuda a salvar o mundo, né? Essa é pelo menos a minha ideia, é ajudar o máximo de número de pessoas, falando com um linguajar tranquilo, de fácil entendimento, para que as pessoas se cuidem a cada dia mais, tá bom? Vamos lá, última pergunta, mais agradecimentos. André Neto perguntando para explicar sobre a obesidade e o risco de infarto. A gente sabe que a obesidade, o brasileiro está cada dia ficando com peso maior, né? Então a incidência de obesos no Brasil tem aumentado na última década exponencialmente. As pessoas estão se alimentando mal, né? Comendo comida de fast food,
comida muito calórica e pouco nutritivo, né? E o que a obesidade vai causar? A gordura abdominal vai aumentar o processo da aterosclerose, que é o entupimento das artérias do coração. O obeso ele tem maior resistência à insulina, então ele tem maior chance de ser diabético. O obeso ele tem o colesterol mais elevado, ele tem a pressão muito mais alta, ele geralmente não faz exercício físico, e todo esse conjunto de fatores vai aumentar sim o risco dele ter infarto no futuro. Então, a obesidade também é um dos principais fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio. Então, se você tem o IMC lá acima de 30, IMC que eu já ensinei em um monte de vídeos, você acha aí no Google também, mas é o peso dividido pela altura ao quadrado. Peso, pega seu peso, divide pela altura, pega o resultado, divide pela altura de novo. Se tiver acima de 30 é porque você está obeso. Se tiver acima de 25 é porque você já está em sobrepeso. E se tiver acima de 40 é porque você tem obesidade mórbida, que é o grau máximo, tá? Então, para você que é obeso também, se cuide, tá? Ok, pessoal? Então, acho que deu para responder mais algumas perguntas. Esse foi o vídeo 2 da série Perguntas e Respostas, tá? Já que eu vi que muita gente estava ficando chateada comigo de não responder as perguntas, seja do YouTube, seja do Instagram, seja do Facebook. Eu vou dedicar aí 10 vídeos para poder pegar aqui todas as perguntas e poder responder vocês da melhor maneira possível. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.